E aí, pessoal? Eu não vou dizer boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei que horário que você vai estar assistindo. Hoje estamos aí num movimento meio diferente, igual vocês podem ver, o ambiente está meio diferente também. Nós vemos passando aí por algumas evoluções, tanto de aprendizado, quanto de estúdio, quanto de tudo um pouco, não é? Antes a gente não tinha nem apoio, hoje a gente já tem, né? Vocês viram aí o longo trajeto que a gente teve. Eu tô me sentindo em casa. Não sei se vocês estão percebendo. Só falta a Ivete. Aqui só tem um problema. Daqui a pouco eu vou querer dormir. Aí eu vou puxar o microfone mais pra cá, vou fazer assim. Mas aí eu não sei se vai dar certo. Mas por enquanto, seguimos. Boa noite, Jonathan Martins. Boa noite. Sigam nas redes sociais, Jonathan Martins. Ed Thompson, boa noite. Boa noite. Sigam nas redes sociais, Ed Thompson. É de VP, não é? E além... Pode ser, Thompson. É igual o outro, tem 5 contas, não usa nenhuma. E cada dia que a PUC quer divulgar uma, cara. Pra ver se eu aqui ganhar seguidor é essa que eu vou mexer. Não aguento. Pessoal, então, gostaríamos de explicar para vocês que, acho que já foi explicado, né, lá no início, quando eu falei que estávamos mudando e agora mudamos em definitivo. Vamos ficar por aqui por um bom tempinho. Assim esperamos. Exatamente. Eu acho que a gente já pode falar dos nossos queridos apoiadores, igual a Refrigerantes Marajá. Porque melhor que Refrigerantes Marajá, Não há. não há. Não há, exatamente. E é bom mesmo, hein? Cara, Só justificando o vídeo pessoal aí. Não, tranquilo. Ó, pessoal, é a primeira live que nós estamos fazendo. Primeira live não, primeiro vídeo que estamos gravando aqui no estúdio. Pra você ver, nem live a gente conseguiu fazer, porque é uma Corrido. burocracia danada, entendeu? muito corrido também. E, assim, o importante é abastecer vocês com as informações que a gente traz. Então, se é isso que importa, é Hoje isso é que a gente gravado, faz. mas a partir de sexta-feira volta as lives ao vivo, né? Porque a live tem que ser ao vivo mesmo. E Faz sentido. dando continuidade, queremos agradecer o apoio excelentíssimo da Refrigerantes Marajá, porque todo mundo sabe que melhor que Marajá Não há. não há. Todo mundo já sabe que a Refrigerantes Marajá você encontra em qualquer distribuidoras, mercados, hipermercados, megamercados e até quitandas mais próximo da sua casa ou da casa de algum parente, caso você vá final de semana comer aquela boia. E se for filaboia, convida nós. Exatamente. Trabalha... Tem uma piada aí que os caras falam: quem é convidado não convida. Mentira. Ainda mais se for na casa dos outros e não na minha. Ninguém convida o teu filho e você leva. Ninguém te convida, mas você tem que levar o teu filho. Consequentemente, você fica. Exatamente. Mas você não foi o convidado. Então, convida nós. E lembrando que a Refrigerantes Marajá, Peter, ela não trabalha só com o ramo de refrigerantes. Exatamente. Não à toa nós temos água Marajá. Com gás e sem gás. Com gás e sem gás, 500 ml, 1 litro. Eu vi de 2 litros esse dia. Eu falei, cara, pra quê? Eu tinha visto só de 1,5. Tinha visto de 1,5. Põe a garrafa junto do lado de vocês. Também trabalhar com suco naturais. Naturais industrializados, né? Mas pra quem sabe, Quem sabe faz ao vivo. é suco, né? É suco. E energético também. E queremos agradecer também o excelentíssimo apoio. Da Policanecas. Exatamente. Presentes personalizados que você encontra na onde, Peter? A Poli. No Instagram, só mandar um direct pra ela, manda uma mensagenzinha lá e vai ser sucesso, irmão. Exatamente. Aproveita Policanecas. aí, ó, Copa do Mundo chegando. Que foi? Desculpa, perdão. Policanecas. De novo. Tá começando agora. Só tem 20 anos. Aproveitando a Copa, né, Peter? Aproveitando a Copa, faz lá o seu chaveiro, faz a sua camisa, faz o seu boné, faz o seu chapéu, faz o seu produto especializado para a Copa do Mundo. Conversa com ela,
ela vai te dar o melhor preço se você disser que você veio pelo Sai do Bolso. Exatamente. Então, Tudo na parceria, mano. Exatamente. Então não se esqueça, Policanecas no Instagram. A gente faz um dia que não entrevista ninguém, então faz um dia que vocês não vê os produtos da Policanecas, mas nós estamos marcando uma entrevista e logo, logo vocês verão novamente os produtos da Policanecas aqui conosco. Ela nos presenteou esses dias atrás com uma caneca linda e maravilhosa e nós esquecemos de trazer de novo. É só acompanhar a gente no Insta que vocês vão verificar as canecas, porque com frequência a gente fica postando Tudo é postado no os nosso materiais, os né? nossos materiais, os materiais dela também. Uhum. Tem também como a Copa tá chegando aí, né? Camisa pai, mãe, filho, Uhum. filha, avó, cachorro, tudo personalizado da seleção e rumo ao Hexa. Exatamente. Daniel Alves, é nóis. Top. Eu gostei. queria. Bom, então, já pegando o gancho, Eu quero fazer só mais um agradecimento. Obrigado. Nada. Eu quero agradecer você também por ter vindo hoje, vindo participar. Obrigado a quem não veio. Não, é que também as pessoas, muita gente nem lembra, né? Igual eu vi esses dias aí. Se bem que Um abraço, Júlio César. Venhamos e convenhamos. Não vai ver o agradecimento. Não vai. Mas, na real, eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, está nos assistindo, está nos prestigiando e contribuiu para eleições 2022 ter diminuído o número de abstenções. Várzea Grande diminuiu e muito em relação a presidente, em relação a prefeito. Não conseguimos diminuir tanto, mas diminuímos um pouquinho e já é o suficiente. Era o que a gente queria, diminuir as abstenções. Nós conseguimos. Muito obrigado. Seguimos firme e forte, acompanhando tudo que acontece no Brasil e no mundo sobre o esporte e, por que não, sobre a política. Contamos com vocês. Viu uma notícia engraçada, viu uma notícia maneira, viu uma notícia que não serve de nada? Marca a gente. Marca a gente. Manda lá no direct do Instagram. Manda lá no Facebook. Estamos aí para atender vocês. Beleza? Vamos lá. Daniel Alves. Grande nome. Eu acho que o Daniel Alves poderia ficar pro final. Pode ficar pro final? É o mais contestado. Então, vamos começar pelos goleiros mesmo, então. Os goleiros é o único que... A seleção é a única que pode jogar 4 ou 5 camisas pra cima. Quem pegar tá na Copa do Mundo sem nenhum demérito. O Brasil é um das... A questão em goleiro, você fala? A questão em goleiro. Os 3 que foram muito bem, são excelentíssimos goleiros. No top 10 do mundo tá os 3 lá. Tá com toda certeza, não à toa. Na temporada passada, o Alisson foi o segundo e o Ederson foi o terceiro, perdendo pro Courtois. Ou seja, você vê o tamanho dos goleiros da seleção brasileira. Exatamente. Você vê o Everton também, o tanto que tá crescendo. Você vê o goleiro do Flamengo hoje, o Santos. Desde a época do Atlético Paranaense. Não é um goleiro que espalhafatoso, mas na hora que precisa tá lá. Fazendo defesas gigantes. O Everson do Galo. Ou seja, só aí já falamos 5 goleiros que podem ir para a Copa do Mundo e ninguém pode contestar. Exato. Sim. A seleção, De goleiro. a seleção, ela tá. O que ela não tem de lateral, ela tem de goleiro. Uhum. Concordo. E ainda faço até a questão dos 3 goleiros que foi convocado, que é o Alisson, o Ederson e o Everton. Fica uma dúvida qual será o titular, porque eu vejo eles todos no mesmo nível. Todos então, no mesmo nível. em questão disso, acredito que o Alisson Sai na frente. sai na frente, o Ederson em pelo segundo, tempo. né? E o Everton em terceiro. Porém, se tirar no 2 ou 1, para o ímpar, cara ou coroa, aquele que foi escolhido, Tá, a seleção está tá bem muito bem representada. escolhido. Está muito bem representado. Na nossa zaga, eu acho que os 3 ali, Os 3 já tava cantado, né? Não tinha o que fazer. Marquinhos, Thiago Silva e e Militão. A questão era a 4ª vaga. A questão era aquela, será que não leva um lateral e coloca o Militão na lateral e leva mais um zagueiro? Essa era a grande dúvida da seleção, né?
ou levava o Bremer, que tá jogando muito na Itália, não à toa foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano. Querendo ou não, você ser eleito o melhor zagueiro no campeonato italiano num time mediano que era o Torino, Sim, você o, tá o fazendo feito é gigante. Exatamente. Você ainda tá num time que é grande hoje, você ainda releva, mas o Torino hoje porque, ele tipo briga assim, pra você- 10º pra baixo. Você ser o cara no time grande fica fácil porque você tem todo um armamento, né, do pra- seu lado, né? Agora você jogar num Torino e ir bem É méritos, é mérito. é mérito. Igual ele chegou na Juve agora. Por mais que a Juve tá numa draga, o Bremer tava indo bem até se lesionar. Não à toa, hoje o Bremer, ele é o único zagueiro titular da Juventus. Não de que você já imaginou que o Bremer seria zagueiro titular da Juventus? Com os 3, 4 zagueiros que a Juventus tinha. Uhum. Então, tipo assim, você vê que o cara realmente é diferenciado. E é jovem, né? Sim. Na lateral esquerda nós foi convocado o Alexandre, o Alexandro e o Alex Telles. Era um que já estava cantado também, né? Não tinha. Quem corria por fora era o Arana, né? Que lesionou. Lesionou. E o Lodge que saiu do Atlético para ir pro Nottingham para jogar. Só que também não conseguiu jogar muito bem. E eu acho que o que queimou muito o Lodge também. Foi a vacina. Jonathan. Não. Além Qual? do. Ele não se vacinou, ele foi cortado do jogo contra o Equador porque ele não Não, vacinou. eu acho que não. Eu acho que o que queimou Porque mais depois foi a dali- fala do Di Não. Maria. Não, aí eu tenho que concordar com o Jonathan pelo Porque seguinte. dali em diante ele não foi Ele é um convocado mais. exemplo para a Não, sociedade. Eu já vejo então- diferente. Eu já vejo assim. Eu acho que o que queimou ele foi a fala do Di Maria. Que ele deixa muito espaço nas Exatamente, costas. porque o Di Maria ele veio abertamente e falou, a jogada começou assim. Eu falei, lança nas costas porque ele tá dormindo e saiu o gol da Argentina. Porque ele tava dormindo. Porque ele tava dormindo realmente. Então, quando você como torcedor e até mesmo como Tite, né, o técnico que Faz diferença. Pesa. é a sua cara que tá a tapa, fala, não tem como, porque Até o adversário viu, como que eu não vi? Exatamente. Como que eu não vi isso? O adversário fez toda a leitura. Se não sai o gol, aí é uma falácia. Uhum. Mas saiu o gol e quem fez o gol falou, foi desse jeito que aconteceu. Então, acho que é aí que o E Renan por Lodge... isso que aconteceu. Exato. Então, acho que é aí que o Renan Lodge, tipo, ele se queimou e a vaga dele... Tanto é que se comentava mais torcedores, mas você não via muito debate sobre Lodge. Era simplesmente Alexandro, o Telles E o Arana. e o Arana. Né? O Lodge, depois da Copa América, ele entrou num hiato de esquecimento, né? Uhum. Mas aí eu acho que aí entrou a ajuda dele ter ido pro banco no Atlético. Porque ele era titular no Atlético até a Copa América. Depois da Copa América ele virou banco para um, virou banco para outro, virou banco para uma improvisação, virou banco para outra improvisação. Aí ele pegou um lateral direito, colocou na esquerda. Aí o guri vingou. Aí o guri, depois de 19 anos, o guri descobriu que ele não é lateral direito, ele é lateral esquerdo. Hoje ele é titular da lateral esquerda do E Atlético. aí ele pegou e fez uma escolha maravilhosa com o Norwich, né? Ah, mas querendo ou não. Ah, assim. Querendo ou não, Não, você não sai. desmerecendo, não. Um não bicampeão de Champions. Mas assim. não é desmerecendo. Se você vai para um time de menor expressão, você tem que ir com a convicção que você vai chegar, você vai jogar e você vai ser o cara. Uhum. Como que ele tá lá? Até porque Cara, pela sua passagem, pelo que pelo eu tava- que você já tem nas pelo que eu- costas, né? pelo que eu Você tava discutindo, Ele é um bom lateral um esquerdo. bom lateral de seleção brasileira. Ele é. Ah, mas faz tempo que não é convocado. Mas passou por lá. Só de você ter passado por lá, você tem um currículo maior do que de quem não passou. Exatamente, o Gladstone foi a mesma coisa. Uhum. Foi vendido como ouro. Meu pai. Tem mais um também que foi vendido pra Ucrânia também, por um caminhão de dinheiro. E jogou 2 partidas na seleção. As 2 partidas que ele jogou na vida foi na seleção. Não fez errado, teve que aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade. E aí não temos como fugir do assunto, porque né, estamos subindo a lista.
lateral direito. O Danilo já tava cantado. Já era certeza que ia. Olha, eu com toda sinceridade não consigo. É porque eu Não, não consigo não gosto. enxergar lateral. Até hoje, eu sou, igual o pessoal diz da torcida do Santos, que é a viúva do Pelé. Eu sou. E ex do Neymar. E ex do Neymar. Eu sou viúva do Marcelo e Daniel Alves. Cara, Eu não sinto nem tanta falta de Cafu e Roberto Carlos. Mas do Marcelo e do Daniel Alves, cara. e sabe o que é pior? O Daniel Alves, ele nunca foi todo esse jogador na seleção. Ele era banco do Ele já Michael. foi esse jogador em algum lugar? Sim, no Barcelona do Guardiola ele era esse jogador. Ah, quem não era jogador no Exatamente. Barcelona do Guardiola? Então ele foi. Não, Ah, aí é uma foi. coisa, Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. a questão é a seguinte, a questão que uma Copa do Mundo, um jogador de 39 anos que conseguiu fazer um futebol medíocre no São Paulo, foi pro Barcelona, ficou 17 jogos no banco e hoje é reserva no Pumas. Cara, Eu não aí eu vou sei. discordar de você. Eu o sou do São São Paulino. Paulo, Eu sou eu São acho que a Paulino. passagem dele pelo São Paulo foi boa. Não, nós estamos falando de lateral direito. Eu posso opinar. Sim. Ele só começou a jogar quando o Crespo colocou ele na lateral direita. Ele nunca jogou no meio campo. Mas não, mas é que tá. Vamos lá. Ele era lateral direito, sem a bola, e com a bola ele corria pelo meio. Não, Nós isso assisti- toda vida, toda nós assistimos- vida. Toda vida. Você, São Paulo, você assistindo, já comentamos isso várias vezes. Toda Tanto vida. é que nas últimas convocações dele pelo Tite, É por esse tentaram motivo. fazer a mesma coisa com a seleção, só que é o seguinte... Nós temos que olhar que quem foi convocado também é o Thiago Silva e joga pela direita. O Thiago Silva tá jogando pela esquerda pro Na Marquinhos jogar na seleção, direita. tô falando de seleção. Na seleção sempre foi direita. Tanto é que aí, se o Daniel Alves faz esse esquema de sair pro meio e você pega qualquer jogador de muleta, Mas eu acho que o Daniel Alves ele não tá indo pra ser titular. não, com Ele tá indo pra ser. Não, ele tá sim. indo pra ser. Ele tá indo pra ser o Cicinho com o que aconteceu com o Cicinho e o Cafu em 2006. Sim, mas aí é que vem a questão. Se eu vou levar Quem um cara precisa? se eu for convocar um cara que eu não vou, que no momento algum eu posso contar com ele, eu levaria pra quê? Não, mas aí que tá a questão. Numa situação igual foi 2002 mesmo, que o cidadão lesionou, Não, como é que faz? não concordo. Não concordo com a convocação do Daniel Alves. E eu já falei aqui que se dependesse de mim, eu levaria o Fagner e não levaria o Daniel Alves. Eu preferi o Marcos Rocha, inclusive. Eu acho Em o Fagner, relação ao Fagner. eu acho o Fagner mais tempo no auge. O Fagner tá há muito tempo jogando a mesma Eu coisa. prefiro. Mas o Fagner, ele tem a fama de ser maldoso. A questão é que a arbitragem não enxerga. Não, Será mas que a aí que arbitragem tá. lá de fora Mas não aí que vai tá. enxergar igual a arbitragem Mas aí que daqui? tá. O Fagner ele é maldoso, ele é isso, ele é aquilo. Mas a gente vê, tem lances realmente que são maldosos. Só que são lances que qualquer um aqui cometeria. Mas aí é que tá. Qualquer um cometeria 1, 2 vezes. Em 20. Ele cometeria 17, 18. Em 20. O Marcos Rocha não é mais jogador que o Fagner. Você também faz função diferente também, né? O Fagner ele é mais. O Fagner ele é mais defensivo, o Marco Rocha é mais lateral. Assim, com a mão. Camão. Escanteio, latereio. Latereio. Bola no meio de campo. Todo mundo para. Mas é uma coisa que já foi muito comentado, mesmo que nessas últimas convocações do Tite, né, nos últimos jogos da seleção, você pode ver que a seleção brasileira ela precisa de laterais defensivos, porque os dois ponta Atacam muito. atacam e voltam também para ajudar, né? Então, se você coloca lateral ofensivo, você acaba atrapalhando os pontas. Então, E aí que tá. é aí que eu não sei onde o Daniel Alves encaixa. Aí é onde eu vejo o Danilo já, como eu falei no começo, não curto o futebol do Danilo, mas é onde eu já vejo o Danilo e o Alexandre na seleção. Por causa do esquema Porque tático. ambos chegam, passou do meio de campo, virou Johnny da vida. Passou do meio de campo, são jogadores quase nulos.
Aí acaba que eles nem sobem pra Eles não nem atrapalhar. sobem tanto para atrapalhar. É mais fácil você ver o Marquinhos avançando, o Thiago Silva ficando no centro e os dois laterais virando terceiros zagueiros, do que você ver os dois laterais subindo e ficando Marquinhos e Thiago Silva. Ou seja, a gente já tem a noção que o Marquinhos é o nosso melhor jogador, nosso melhor defensor com a bola no pé. É o jogador que tem um passe diferenciado para zagueiro. Ele vai conseguir quebrar linhas. Sim. E a gente não vai sofrer tanto. Por quê? A gente vai ter o Thiago Silva, que podem falar o que quiser, é um monstro na zaga. Sim, concordo. Só que E temos dois laterais com velocidade. Só que o Thiago Silva precisa de jogadores pra apoiar Pra ele, né? apoiar ele? Porque o bicho é lento. Lento Hoje é ele nóis. é, né? Mas nós vamos de hoje, né? Sim. Então, por isso que eu falo. e eu acho Se ainda- for falar de passado, eu convoco a Pelé, porra. que convoca o Cafu. É que tem alguns jogadores que são convocados mais pelo passado O Daniel Alves foi. do que pelo presente, né? Exatamente. E eu não entendo. e- Sendo bem sincero, eu não será entendo. titular. Daniel Alves vai ser Não, titular? Thiago Não. Silva. Thiago Não, ele vai ser porque ele tem qualidade. Ah, não, eu acho que vai ser banco. Eu acho que vai ser Marquinhos e Militão. Eu acho que o Militão não pega a vaga do Thiago Silva. Maria. Não, Com tudo que o cara eu- vem fazendo no eu time, que ele joga, com o concordo, estilo que eu vem conquistando. concordo. Sendo um dos principais jogadores. E isso é verdade. O Militão ele tá sendo um dos principais jogadores do Real Madrid. Não à toa, quando o Real Madrid contratou o zagueiro do Chelsea lá, o Rudiger, todo mundo falava: Militão virou banco, Rudiger e Alaba. Rudiger e Alaba. Hoje, Rudiger e Alaba disputam uma vaga porque o Militão é titular absoluto. Exatamente. Ou seja, o cara tem 23, 24 anos, é titular absoluto do Real Madrid. Ele só vai ser reserva como pai. Mas, de resto, o cara é titular mesmo. Eu nem sei Então, se ele tipo vai pegar reserva como pai, que não tá aqui assumido. Ele assumiu, pô, ele assumiu. Ah, Quem não assumiu é o Rodrigo. O Hexa vem, pai. O Hexa vem, pai. O Hexa vem. O jogador tá voltando a ser raiz, velho. 2. Só falta pegar os caras com puta e droga. Sem contar os concentração. bebê, né? É. Achar isso aí, o Hexa é nosso, velho. Acha que já não teve? Na hora que achar, a gente vai ver se o Hexa não vem. O Márcio é o argumento do Rodrigo. Ele ficou com a menina umas 15 vezes. Do nada ela apareceu. Do nada ela apareceu grávida. Do nada é foda. Engravidou do vento. Mas do- Engravidou do vento. O meio de campo, o que vocês acham? Você acha que foi bem Ah, cara, bem eu acho- representado? O Tite tá de sacanagem. Eu acho que podia tirar, Pelo sendo seguinte, sincero, eu acho que podia tirar o Martinelli do ataque e colocar o o Scarpa. melhor jogador da temporada, não. Dos últimos 5, 6 anos, não foi convocado. Eu. Não, uma merda, Pedro. Você conhece um camisa 10 melhor do que eu? Não. Mas falando sério. Meio de campo. Casemiro, Fred, Fabinho, Olha a lista aí, por favor. Everton Ribeiro. Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá e Everton Ribeiro. O Bruno Guimarães era um que eu já tinha falado que não tinha como não ir pra Copa. Sim. Pelo que ele tá jogando. Hoje o Newcastle é terceiro colocado no fortíssimo campeonato inglês. Que querendo ou não, a gente sabe que é fortíssimo. E ele é disparadamente o melhor jogador do Newcastle. Aí você para pra analisar. O Newcastle tem uma derrota na temporada. Perdeu quando? No dia que ele não tava jogando. O que o técnico veio e falou? A gente, sem o Bruno Guimarães, não conseguimos jogar. Ou seja, você nota a diferença do que o cara faz. É que nem eu e o Ed assistimos uma partida que ele tava jogando. Ele apareceu na zaga, ele buscou a bola com o zagueiro, ele buscou a bola com ponta. Ele faz muito aquela função que até o pessoal comenta, não tô comparando, mas aquela função que eles fazem de regente, né? Regente. Tampa buraco, ele consegue enxergar aonde tá precisando de jogador aparecer pra dar. O que aqui no Brasil se comenta muito do Scarpa. Do Scarpa. Isso. Que é o que eu falo. Procura os buracos pra aparecer, facilitando o ataque ou até mesmo o contra-ataque.
E ele é um jogador diferenciado. É Sim, muito, muito só que vai bom. ser banco, né? Vai ser banco. Vai ser banco pro Fred. Não concordo. Mas eu tô achando que o Se Tite ainda fosse o Fred... vai ser o paquete, o 9. Do Fluminense. Não, desimpedido. Não, o Fred do Desimpedido não pode porque ele pipoca. Não, fala isso não. Eu falo, não. A Supercopa tá aí. Pipocou de novo. Fortíssima seleção francesa pipocou. Você também quer jogar com a França e ganhar, pô. Mas o Eu Everton acho que Ribeiro, você acha que... foi porque Cara, o Coutinho não foi. Eu já discordo. Eu acho que ele já tava. Não, mas assim, o Everton Ribeiro... Eu acho que o Fred que não ia. Não, o Não, Fred tá lá. Eu acho que o Martinelli que não iria. Eu acho que o Martinelli tava Mas aí- fora. Porque o Coutinho ia jogar de ponta. Ele ia como meio de campo jogando na ponta. Assim como o Neymar... Vai de atacante e joga de 10. Assim como o Neymar vai de atacante, mas vai ser escalado como meio de campo. Porque o Tite já falou, Neymar pelo extremo não dá mais. Ele vai ser o fico puto armador. com isso. O cara, ele joga... Ele é convocado na posição que ele joga e chega na seleção... Tem que é outra Mas posição. hoje o Neymar ele não é ponta. Hoje o Neymar ele é camisa 10. Isso, Não à só toa. que ele foi convocado como atacante e vai jogar no meio. Assim Vai. como o Coutinho seria convocado Não, mas como meio, mas jogaria pelas pontas. Sim, mas o Neymar, a gente já vê ele fazendo isso. Sim. O Coutinho, a gente já vê ele fazendo isso. O Martinelli, não. Não, mas o Martinelli agora Ele ele é vai ponta. como ponta. Ele é ponta. Eu tô dizendo, ele tá entrando na vaga do Coutinho, porque o Coutinho era certeza. O Fred também era certeza. Ninguém contestava o Fred. Na verdade, nesse meio de campo, eu acho que o mais ou menos contestado... É o Fabinho. Não, é o Everton Ribeiro, porra. O Fabinho... Não, o Fabinho porque Ele pela vem- temporada dele que ele tá fazendo. Porque Não, ele... mas nós sabemos que o Tite não enxerga dessa forma. Não, nós mas falamos assim, assim, a gente- nós estamos analisando em questão da visão do treinador. Tá, o mas Fabinho, assim- tanto é que eu fiquei até meio assim, que eu comentei hoje lá sobre o Matheus Cunha. De uma certa injustiça. Por que uma certa injustiça? Ele sempre vem sendo convocado, jogou bem as Olimpíadas. Jogou bem. Foi um dos grandes E nomes. foi artilheiro. Pega uma água Marajá pra mim, por favor. E chegou no momento não foi convocado. E vai colocar outra aí? Vou, ué. Então pega uma pra mim, cara. Pega uma Kituba pra mim também, por favor. E não foi convocado. E quem foi convocado foi um jogador que foi que 2 convocações? O Pedro? Foi 2 convocações? O Pedro mas foi o recente, Pedro- mas acho que foi mais uma forma Não, de... um tesão do Tite mesmo. Não, Todo mundo queria o Pedro. passado. Não, sim, o tesão Por do Tite. causa Porque do não existe, passado. não existe você convocar um jogador igual, assim, não que o Pedro não mereça. Eu vou falar assim, Copa do Mundo. O Pedro foi testado quantas vezes na seleção? Umas 2, 3 vezes. 3. E você leva... Uma. Não, Ele foi- não jogou a primeira partida. Não jogou, né? Ele jogou. Então, ele aí entrou você com pega 15 e leva. e marcou gol com 30. E aí você leva ele para uma Copa do Mundo. Entendeu? Então é assim. E eu Eu não convocaria. Eu posso falo assim. justificar? Pela. Ah, você vigor advogado Tite? Ah, então Sim. beleza. Sabia. Tá pagando bem, mas que mal tem. Assim, o Pedro, ele traz o que a seleção não tem. 9-9. Aquele Tem. cara que... O Matheus Cunha, ele não é 9-9. GJ. GJ Ele não é no- 9-9. Gente, Pelo desculpa. amor- não, Gabriel claro. Jesus não é 9-9, não. Vamos ser sinceros. Não. A fase artilheira dele tá sendo o quê? O que é o 9 pra você? O 9 é aquele jogador que saiu da área, não presta. Ah, nada a ver. Então o Pedro também não é. Pelo Não, amor eu de tô Deus. falando, tipo, esclarecendo, aquele jogador Não, que... então o Pedro não é esse- também. Aquele pô. jogador Pelo jogador amor que de Deus, o faz Ronaldo aparelho... Fenômeno pegava a bola da zaga, saía de branco e metia pai. gol. O Romário fazia a mesma coisa e eles não era 9. Não, o Romário era 11, mas beleza. E não jogava, e não era 9. Para. Eu falo Atacante. assim, o Pedro, ele é aquele jogador que ele te dá a opção em questão física. E o Gabriel Jesus não dá. Não. Igual o Pedro, não, pai.
Pelo amor de Deus, Não Jonathan. dá, pai. Você tá assistindo Premier League? Não dá, pai. Você não tá assistindo Premier League, então. Não à toa, ele tá destoando Apaga sua visão de Gabriel Jesus na Copa de 18 e Não. Do City. do City. Porque e na seleção? 18 não tem. 18 não tem como. Não tem como comparar. Porque o Tite queimou ele em 18. sim. Aí, O Gabriel Jesus. Tem 18, 19, 20, 21. Aí O Gabriel Jesus era um 22. jogador. Era aí um você, jogador. você pega o que ele vem fazendo, igual o que ele vem fazendo. Hoje ele não precisa mais voltar para marcar e não precisa se preocupar em se aproximar, porque hoje tem o Martinelli que faz essa função de voltar para marcar. Martinelli, voltar pra- Antony, Rafinha, Vinícius Júnior. Não à toa, a gente não conhece porra nenhuma de futebol, porque o Vinícius Júnior falou que ele volta mais no Real Madrid do que na na seleção. seleção. Exatamente. Toma. É aí que acontece. Então, o Gabriel Jesus, hoje, ele joga no Arsenal como um centroavante e vem dando resultado. É igual a pessoa falou, eu sou mais o Pedro. Pelo amor de Deus, desculpa, eu também acho o Pedro um monstro. Não. Mas se for comparar Não, tete não tô- a tete, não o tô Pedro não falando- sai na foto. Não tô falando que o Pedro é melhor que o Gabriel Jesus, pai. Tô falando que ele traz Não uma é, função não é diferente. desmerecendo o futebol brasileiro. Ele traz uma função Mas enquanto diferente. um tá jogando Quem a que vai Premier League e Champions, o outro tá aqui, Tá, Carioca. vamos lá. carioca. Vamos lá. Até esse tempo atrás, se não fosse o Dorival, era banco do Gabriel Barbosa. Não, Paulo Souza que colocou ele. Não. Paulo Souza que Dorival colocou ele. Júnior. Dorival, pô. Paulo Souza quem colocou os dois pra jogar. Mas não deu certo. Deu certo. Não deu. Não à toa o Paulo Souza rodou. O Paulo Souza ele rodou porque não deu tempo pra ele. Ah, tudo bem, mas tudo bem. Tá, Mas assim, não, mas assim, eu se falo não porque, muda o assim, esquema, quanto tempo o Pedro ficou no Flamengo sendo banco? E não foi E só só com do Gabigol. o Paulo Souza. Foi com todos os que passou. passaram. O Rogério. Eu não, falo- não me lembro do JJ, mas o Rogério é certeza. Então, Eu acho assim que o Pedro ele faz uma função diferente. O Gabriel Jesus e o que pra mim vai ser o camisa 9 titular, o Pombo. o 9 é Não. Gabriel Jesus. O Richarlison, pra mim, eu acredito que ele vai atuar meio parecido com o Neymar. Mais ali pro Mais meio saindo, do que... Pra mim, O Richarlison não vai. Richarlison vai de camisa 9. Titular? Titular. Ah, Pra mim, ele vai de titular. eu tenho... Olha... é igual eu falei agora, pô. O Richarlison, pra mim, ele tá mais pra atuar pelo meio. Vamos pegar gancho do que nós acabamos de falar. Achei que você ia falar o Ganso, ia falar, pô, Não, merece a Eu seleção. queria, hein? Não, olha Merecia aí. essa Não, seleção. bora lá. Pô, joga Bora, muito. bora pegar. O Tite tá levando o Daniel Alves mais por reconhecimento do que por futebol. Uhum. O Gabriel Jesus tá indo por mérito. Merece, tá lá. Sim. Aí você pega mérito e o que o Tite deve pra ele, porque o Tite já falou isso. Aí o Tite vai levar o cara pra botar o Pombo, sendo que o Gabriel Jesus tá voando. Eu não consigo enxergar dessa forma. Pai, vamos E lá. outra coisa que eu falo pra você, o Pedro só joga fase de grupo com o Brasil classificado. Não, o Pedro ele é a terceira opção. O Pedro ele é para uma partida que tá lá, o Brasil precisando de um gol, ele precisa colocar 3 centroavantes e o Pedro vai entrar. Não, Só olha assim, lá. só assim Pra que o mim, Pedro o vai Pedro entrar. só entra com o Brasil classificado. Pra mim, o Pedro só vai entrar nessa condição. Tipo 2-0, aí Isso. você entra. Tá, O- 30 do porque assim- segundo tempo, 2-0. Sabe por Mas que eu caso ao falo? contrário, o Pedro não joga essa Copa. Sabe por que eu falo, pai? Vamos lá. O quanto o Pombo é contestado no Brasil? Ele não é gigantesco, muito contestado. O pessoal não gosta Não à toa, quando ele voltou pra seleção depois da lesão, o pessoal criticou. Não, Mas eu toda vejo vez- algumas críticas com relação à rede social, mesmo caso do Neymar. Mas futebol? Futebol. Não me recordo, Toda vez que a seleção precisa de um jogador que faça alguma função, é a mesma coisa do Gabriel Jesus. Lá em 18, a gente precisava de um ponta, tava lá o Gabriel Jesus para socorrer. A gente precisava de alguém que marcasse o meio, tava lá o Gabriel Jesus para socorrer. A gente precisava de um volante, tava lá o Gabriel Jesus para ajudar. A gente precisa de um lateral, a gente precisa fechar a lateral, tá lá o Gabriel Jesus para ajudar a fechar.
Então, tipo assim, eu vejo o Pombo fazendo muito essa função. Só que o Pombo, ele é um jogador mais velocista e hoje ele está finalizando melhor do que o Gabriel Jesus finalizou em 2018, 2017, 2018. Por quê? O Gabriel Jesus, ele corria todo o campo e ele chegava lá para finalizar morto. Porque ele veio marcar o goleiro, o zagueiro, o atacante na cabeça de área de defesa e correu o campo todo para tentar marcar o gol. O Richarlison não. Ele vem ajudar, só que ao mesmo tempo que ele vem, só fica o Neymar. Aí puxa Antony, puxa Rafinha, puxa Vini Júnior, puxa Martinelli para ajudar os laterais. Ou seja, o Pombo ele não fica sobrecarregado igual o Jesus ficava em 2018. Eu acho que essa é a vantagem, essa é a diferença. Mas aí se você olhar para isso aí não se trata de Pombo ou Gabriel Jesus, se trata de esquema tático. Se fazer esse tipo de coisa com o Gabriel Jesus, ele também ele vai chegar inteiro na bola. Mas aí vamos lá. Como que você coloca? Como que você coloca um cara? Como que você coloca até eu caio duas pernas machucadas, eu vou chegar inteiro, pô, tem nego correndo pra mim. Minha preocupação é só finalizar. Vou finalizar ruim? Vou. Mas vou finalizar. Aí, horrível. Aí como que você coloca um cara que nas últimas 5 partidas da seleção tem 5 gols? Que é as últimas 5 partidas do Pombo, ele tem 5 gols. Como que você coloca um cara desses para um cara que nas últimas 2 convocações ele não levou? E quando ele levou, ele colocou o Firmino. Mas é porque ele precisava... Aquela convocação, como eu disse naquela vez, que foi em live, aquela convocação foi tira dúvida. Não, a última eu concordo. Igual eu falei. A última eu concordo. Eu viajei, eu achei que você tinha falado de Copa, mas você falou de convocação. Aí você tá certo, perdão. Não, ele falou as 2 últimas convocações, eu entendi as duas últimas Copas, você não leva. O Gabriel Jesus foi um lateral tão bom em 18, então, cara. Aí, que eu falo, como eu tinha dito naquela live, né? Nem lembro qual live que foi, mas tava lá. Eu falei, o Gabriel Jesus não foi convocado porque ele não precisa ser testado pelo Tite. Porque o Tite não tem dúvida. Ah, mas porque levou o Neymar? Porque você não vai levar o Neymar, por que você não vai levar o Neymar? O Neymar tem que jogar todos os jogos da seleção. Senão não vende. Neymar só não vai quando for jogadores que atuam no Brasil contra jogadores que atuam na Argentina. Aí o Neymar não vai. E olhe lá ainda. Caso ao contrário, Neymar vai ser convocado todas as vezes. Neymar vende, que você acabou de falar, Neymar vende. Entendeu? Então, o Gabriel... Vale 1, ele colocou a mão dele, vale 20. Tanto é que ele levou quem? Ele levou os caras que ele tava na dúvida. Foi Martinelli, né? Firmino. Esses caras tá ficando por fora. O Firmino, sim, ali foi tira-dúvida. Aí você vem falar pra mim, o Gabriel Jesus, na minha opinião, é claro, ele vai ser titular fácil como centroavante, porque vai jogar com o Neymar de meio, vai jogar, outra coisa que eu tava até analisando ali, a ponta esquerda, pra mim, tem que ser do Vini Júnior. Eu acho que não vai jogar. Mas o Tite é tarado no Paquetá, tem uma tara enorme, já que, e como... O Ney. É que aí fica. Sendo sincero, aí fica complicado. Você colocar, que nem o Jonathan ele falou, que o Gabriel Jesus ele vai perder a vaga pro Richarlison. Aí você coloca um atrás do outro. Neymar, Pombo e Paquetá. Não, Paquetá pela esquerda. Não, sim, mas é que se for colocar ele aonde ele tinha que jogar, vai ficar desse jeito. Com certeza. Mas aí que tá. Eu acho. Pensa isso. Não, mas agora sendo sincero. Na fase de grupos. 2, 3, 5. Na fase de grupos contra seleções teoricamente mais fracas. Medíocres. Medíocres não, porque a Sérvia, querendo ou não, tá bem. Quem? Sérvia. Eu não entendi, desculpa. Sérvia. Serve o quê? Não é grande. Tá, já que você quer servir, serve um Guaraná Marajá pra mim. Não é medíocre, pai. Não é medíocre. Já que você quer servir, serve um Guaraná Marajá pra mim, velho. Medíocre. Vai porque tá lá,
Europa A, Europa B, aí tem África, as Américas. Então, tipo assim, alguém tem que ir. Se falasse assim, vou levar as melhores, não dava. Não, sim, Alguém mas tem que ter Não, representante daquele Tem medíocre. Camarões no grupo do Brasil é medíocre. É medíocre. Eu acho que vai dar mais trabalho do que a Sérvia. Eu acho que não. Uh, É jogo muito físico. Eu achava que o jogo de Camarões era mais físico que o da Sérvia. Entendeu? Eles não sabem jogar bola. Essa não vai descer a cico, não, cara. Eu só quero que é pra saber quando você for vir fazer seus comentários. Você me chame antes. Vai ficar na mesma vibe. Vai ficar na mesma vibe. Não dá. Não, mas agora falando sério. A seleção da Daqui Sérvia... enfim, né? Os caras tiram a carta do leão, velho. Não dá. Mano. O argumento foi bom. Mano. Você pega o futebol africano lá, o que mais tem é físico, velho. Não, sim, pai, mas a questão é a Camarões hoje, Eu não conheço eu não tô assim zoando ou falando alguma coisa, mas eu não conheço um jogador africano que não é bombado. Tá, eu falo em questão. Hoje, o técnico de Camarões quer um time não físico, quer um time técnico. Só que não tem técnica. Então vai pegar no outro. Faz igual a França contra de fora, porque. Ele quer no um time. Ele quer jogar. Não à toa, Camarões quase não se Tá no classificou pra DNA dos Copa. caras, velho. Não tem como. Tá no DNA dos caras. Não à toa, Camarões quase não foi pra Copa. Por quê? Porque o técnico pegou um histórico que todo mundo sabe que é físico e quer colocar técnica. Não tem técnica lá. Isso aí é. Não, mas Com todo o respeito. Se eu não me engano. Na época que Camarões tinha alguma coisa, era Samuel Eto'o. Olha, tem um jornalista famoso. Antes do Samuel Eto'o, Teve o Brasil teve a seleção lá de Ronaldo Fenômeno, rival, que perdeu pra... com 9 jogadores de Camarões. No físico. Que nem nós Camarões já falamos. tava com 9 jogadores em campo e mesmo assim meteu. Teve um jornalista, eu não vou lembrar o nome, não me recordo se é o Sormani, se é o Benjamin, ou se é o Benjamin Bach, ou o narrador lá, o André Henning. Mas teve alguém que falou que tinha plena certeza que antes da América do Sul voltar a conquistar uma Copa do Mundo, uma seleção africana iria. Só não o fez ainda por duas coisas. Primeiro, todo mundo quer ser europeu. Então, você vai se naturalizar de uma seleção na África ou de uma seleção da Europa. Exatamente. Segundo, eles não têm os jogadores africanos, eles não costumam ter rédeas, eles não gostam de ser mandados. Então, se você pegar o quadro e mostrar para ele, o seu desempenho, ele melhora 200%. Se você chutar com a esquerda ao invés da direita, vai dar bom. Ele vai continuar fazendo do jeito que ele quer fazer. Então, segundo ele, o problema dos africanos não terem ganho uma Copa do Mundo, não serem grandes seleções, grandes times e etc., é isso. Falta eles ouvirem a comissão técnica. É uma coisa que eu não E entendo. aqueles que ouviram se tornam grandes jogadores, né? Aí é que eu Exato. não entendo. Por que o cara não ouve na seleção e vai ouvir lá na Europa? Mas eu acabei de falar. Aqueles que ouviram se tornaram grandes jogadores. Samuel Eto'o, Didier Drogba, aquele outro... O Weah, É presidente, né? presidente da Libéria, único africano eleito melhor do mundo. Entendeu? E querendo ou não, na época que ele foi, Uhum. Tá entendendo? a gente só tinha Romário. Ele foi. O... Na época que ele foi. Então, Diferente de alguns aí que tinham. Mas continue. Então, tá falando de seleção brasileira, eu reparei que não teve muita discussão do meio de campo, né? Nós falamos Meio campo não. Meio campo não tinha muita. Não tem muito que mexer ali não, né? Que assim, esse cara aqui eu não levaria. Deixa eu rever aqui que
Eu não sei, mas. olha, Casemiro, Fabinho, Fred, Casemiro, Paquetá, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro. Bruno Guimarães, Yeah. Paquetá e Everton Ribeiro. Cara, então. O meio-campo é a mesma coisa da Nós seleção. estamos falando assim, não dá um tiro no escuro. Jogadores que foram convocados e que poderiam estar Sim. Não dá no escuro, tipo o Scarpa. O Scarpa não foi testado, então não tem como levar. O Danilo é a mesma coisa. Exatamente. Eu falo assim, dos que foram convocados e testados, então não tem o que reclamar, não né? tem. A seleção foi o que teve de melhor no meio-campo, testado, e tá lá. E deram resultado, E né? deram resultado. Eu acho. Não à toa, eu o Tite, não gosto do Fred, mas na seleção ele vem Jogador- fazendo até mais ou menos. não né? à toa o Tite conseguiu colocar uma seleção com o Casemiro marcando, o Fred, de vez em quando o Paquetá na do Fred, o Neymar e 3 atacantes. A gente tá jogando basicamente no 4-2-4. O ataque, Jonathan, 9 atacantes. Ah, cara, Interessante. eu gostei não só pela quantidade, mas pela diversidade. Por quê? A gente temos 2 jogadores que vai para dentro, que é o Antony e o Vinícius Júnior. A gente tem 2 jogadores mais técnicos, que é o Rafinha e O o Rodrigo do e nada o ele vai pra Rodrigo frente, né? e o Rodrigo. São Do nada, tá. E a gente tem dois jogadores que eles nada, têm é a foda. ele tem a técnica um pouquinho mais apurada, que é o Rafinha e o Rodrigo. A gente tem o Martinelli que, querendo ou não, por mais que ele seja uma incógnita, ele acaba jogando bem recentemente. Tem uma temporada que ele tá jogando bem no Arsenal pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo meio. Ele fica revezando entre ele, o Jesus e o Bukayo Saka, que são os 3 atacantes do Arsenal. Tipo, não tem, nenhum dos 3 tem uma função fixa. O Jesus é quem fica mais avançado, mas não é só ele que tá avançando. Às vezes ele recua, vira um falso 9 e vira, os dois viram ali. Não à toa é onde os dois estão saindo bem. E na seleção pode ocorrer do Jesus fazer isso para ele fazer a função que ele faz no Arsenal. E a gente tem os atacantes, os ditos centroavantes, que é o Jesus, que é o Pombo e que é o Pedro. São funções que eram para ser a mesma, mas são diferentes. O Pedro, ele é aquele jogador que fica mais na área, é o jogador mais letal. O Gabriel Jesus é aquele jogador que ele cria mais pro clube, pro elenco, ele alavanca, ajuda a alavancar o elenco. E o Pombo, ele é aquele jogador que ele ajuda a alavancar o elenco e ele tem uma boa finalização. Assim como o Gabriel Jesus. São os dois que tem a função, que onde a gente discutiu, são os dois que vai disputar para ser 9. E eu colocaria o Rodrigo de 9 agora também. Lembrei que ele está recentemente jogando na função do Benzema e está sendo muito elogiado pelo Carlos Ancelotti. Exatamente, mas E o Ancelotti falou que o Rodrigo ponta, né? é o jogador que ele treinou, que mais tem vontade de treinar, só não de assumir. Ele só não assume, né? Mas o Rodrigo, ele é ponta, né? Ele é ponta, só que Eu acho que assim, muito tarde pra mudar a função, né? Na Copa, sim, mas ele é um jogador para 2, 3 ainda, né? Sim. Então, pra essa, talvez esteja meio tarde mesmo. Mas eu acredito que... Talvez numa mudança, tipo assim, durante o jogo, uma mudança de formação, tática. muda pra um 4-4-2, aí... Então, né? eu acredito que como nós teremos aí quase um mês, mais ou menos, de preparação... Sim, segunda-feira agora o pessoal já... Dia 14. A Copa começa dia 22, 21. De novembro. Nós está quando? Em novembro. E eu que não compartilhei. Porra, só eu que tô puro. Deixa eu te confessar um negócio. Aproveitar que não tem ninguém ouvindo, ninguém assistindo. Eu escutei ele falar. É bom que nós temos 2 jogadores. Pá, merda, Peter, vai. Eu ouvi ele falar agora de novo. Pá, merda, velho. Eu não sei pra onde que eu fui, velho. Mano do céu.
De verdade. E ainda fala brabo, velho. Ele nem sabe o assunto e tá contestando brabo ainda. Pensa numa vontade de ter razão, né? Ao menos aqui, né? Quem em casa tá rolando, né? Nunca. Dos 9, eu acho que eu escutei um. Ed, o que você tem a dizer? Único puro. Eu só escutei do Casemiro pra falar. Merda, cara. Ele escutou do Casemiro. Eu falei de atacante, ele escutou do Casemiro. Uma merda. Mas então, Rodrigo. O Rodrigo ele é mais como um ponta direita ali. E se eu hoje eu enxergo dessa forma a seleção, e eu até gostaria que você também desse a opinião de vocês. Eu hoje escalaria com o Everton. Não por ser clubista. Porque, como nós já falamos, os 3 goleiros estão bem representados, né? Não, o goleiro é Então, a única função que a gente pode eu- colocar qualquer um dos 3. Eu concordo com você com relação ao Everton pelo seguinte. É diferente o nível, bababá, bababó. Beleza, eu concordo, o nível ele é diferente. Mas mesmo o nível ele sendo diferente, você não vê o Alisson ou o Everton, ou que seja o Everson do Atlético Mineiro, eles tendo conquistado, que seja nesse ciclo, ou que seja o último ano, últimos 2 anos, aquilo que o Everton do Palmeiras ele conquistou. Eu acho que o que joga contra o Everton, eu até falei pra você, eu acho que o que joga contra o Everton, para ele ser titular nessa Copa, foi que nesse último ano, principalmente no começo, ele começou o ano com muitas falhas. Coisas que ele não tinha. Tipo, a gente não lembrava de falha do Everton. Dos 33, 30 e sei lá quantos anos ele tem, a gente não lembrava de falha do Everton. Esse ano ele começou o ano falhando. E eu acho que aí jogou contra ele para ele não ser titular. Se ele não começa o ano falhando, para mim ele chega agora no final do ano como titular da seleção. E eu falei para vocês. Só que aí temos que lembrar que ele nunca foi, né? E olhar também que a temporada do Ederson e do Alisson também não foi recheado de chocolates também, né? Não foi recheado foi de chocolate, mas aí que tá. né? O cara foi eleito, os caras foram eleitos segundos e terceiro melhor goleiro do mundo. Sim, foram os eleitos. O Modric ganhou bola de ouro. A única função que, tirando o Mendy... Mbappé ficou em 7º. Tá na frente do Vini Júnior. Entendeu? Então, assim... Quem entende futebol sabe que não é bem assim esses rankings. Entendeu? Mano, então, o que importa ali mesmo é só o primeiro. O resto, nem pode o pega. Então, a questão é a seguinte. Eu colocaria o Everton dos que estão claro, né? Dos que foram convocados. Eu colocaria o Danilo, Marquinhos e Militão. E na esquerda o Alexandro. Colocaria Casemiro e Fred. O Neymar na meiuca, Armando. Vini. Gabriel Jesus de centroavante. E a minha dúvida seria a direita. Rafinha ou Antony? Isso. Minha dúvida seria Rafinha ou Antony. Cara, aí vai depender da função. Porque o Rafinha, no que ele vem jogando pelo Barça, ele vem pipocando. Aí eu não sei se eu vejo ele pipocando, eu vejo o Antony dando peão. Ele só sabe fazer isso, aquela porra. Sendo bem sincero, não é. E hoje eu falei pra você, o defeito do Antony, concordo que ele tem que driblar, porque ele Aquilo não é drible, né? Pra começar, né? Sim. Eu considero. Aquilo pra mim é firula. Firula. Eu considero o drible aquilo que você vai pra frente. Não, se você recua... tipo assim, ele. Mas ele vai pra frente, também vai pra trás, vai pra frente também. O looping que o Peter entrou agora há pouco. O Antony, o diferencial dele pro Rafinha é que ele tem um 1 para 1 melhor. Ou seja, vamos ver o que o Tite quer. O Tite ele quer o time atacando mais, ou o jeito Tite de ser: você volta para marcar o cara lá na linha de fundo, deixa o Neymar e o centroavante livre. Se for nessa função, tanto faz e tanto fez.
Porque vai precisar só da velocidade, não vai precisar do 1 para 1. O Rafinha sai na frente. Agora, se ele quer encurralar, que nem ele disse que a seleção brasileira tem que encurralar os adversários na fase de grupo, o Antony tem que estar titular. A seleção brasileira tem que ir pro quarto jogo classificado com sobra. Se for para encurralar o adversário, o Antony ele tem que estar na frente do Rafinha. Por quê? O Rafinha ele é aquele jogador, ele é mais técnico, só que ele não tem um contra um tão ligeiro quanto o Antony. A gente pega dribles do Antony e fala, ele não fez isso aqui. Inclusive aquele mundaréu de coisa que ele fez no Ajax, tirando as firulas do rodopio. Concordo, o Neymar aquele domínio de letra, depois que o Neymar fez, todo mundo começou a fazer. E todo mundo descobriu que virou fácil fazer aquele domínio. Aí o Antony, ele tem essa firula. Aí ele nunca faz essa firula quando ele tá ganhando. A firula tá ali no 0-0, ele tá perdendo, ele faz isso aí. Eu concordo com o jogador fazer isso quando ele tá perdendo, quando ele tá ganhando. Quando ele tá perdendo, quando ele tá empatando. Quando ele tá ganhando, o jogador fazer isso acaba sendo menos desrespeitoso. Por quê? Ele faz aquilo ali com qualquer resultado. Se eu tô ganhando, eu vou fazer. Aí o cara tá desrespeitando. Aí acaba sendo desrespeito. Eu já acho que tem que fazer mesmo. Eu concordo que tem que fazer. De respeito ao caralho. Desrespeito Concordo. é bola na rede. Desrespeito é não mandar a bola na rede. Desrespeito é... Igual os caras, eles pegam e falam assim, em homenagem a um amigo nosso, que eu tô falando assim hoje. Igual o pessoal fala, tirou o pé em respeito ao adversário. Respeito ao caralho. Respeito é 6, 7, 8, 9-0. Quanto mais você meter, mais você tá respeitando. A partir do momento que você tira o pé, você desrespeitou. Não goleei porque eu não quis. Pedra, papel, tesoura. Ave Maria. Eu não posso ser guloso? É porta? Rodízio. É porta isso aí? Mas então, em questão de seleção brasileira... Pra mim, dos que foi convocado, a minha seleção titular, o Alisson, pelo histórico, não só pelo Danilo, que a gente sabe que tem que ser o titular na direita, Militão, Marquinhos e Alexandro. Se a gente colocar... O problema do Alex Telles é o mesmo do Daniel Alves. Se colocar um dos dois, ele já quebra um dos pontas. Porque os dois são ofensivos e não marca nada. Então tem que ser Danilo, Alexandro, Marquinhos e Militão, Casemiro. E eu acho que o Tite vai colocar Casemiro, Paquetá e Neymar no meio. Colocando de um lado... Infelizmente, eu acho que ele não vai colocar, mas eu colocaria Vini, Antony, Gabriel Jesus ou o Pombo. A única função que a gente poderia colocar qualquer um dos dois para mudar e não mudaria muita coisa é o camisa 9. Então, tipo assim, aquela... Você acha que não mudaria muita coisa? Mudar o 9 sendo Pedro, sendo Jesus, não, ou sendo Jesus, Gabriel Jesus e Richard. Pombo. Bom. E não compartilha. Não, como que não muda muita coisa? Mas mesmo se for só o Pombo ou o Jesus, ainda assim muda muita coisa. Acredito que não. Acho que na seleção não muda muita coisa. Na seleção, é lógico que muda. Muda quem vai marcar mais pro Neymar. A função deles fica só empurrar, porque a armação já tem o Neymar e o Paquetá na seleção dele. Tem o Vini pela ponta esquerda. Aí, o Antony na direita. O Antony pela ponta direita. Ou seja, ali o centroavante ele fica ali só. A função dele vai ser só sair da marcação e empurrar pro gol. Tanto o Gabriel Jesus e o Pombo conseguem fazer essa função fácil. E muito bem feitos. Eu acho que o Pedro ele consegue se sobressair ao zagueiro. Eu acho que o Gabriel Jesus e o Pombo, ele consegue fazer a antecipação mais ligeiro. O que foi? Agora você entendeu o que eu disse, né? Não. Eu não tô na mesma vibe que você. Queria.
Eu tinha entendido que ele tinha colocado o Pedro também na situação. Não, A hora que não. ele falou qualquer um deles, Não, o Pedro eu não. achei Eu coloquei o Jesus que e eu falei Jesus. o Pedro estava nela. Não tá. Como o Pedro ele não estava nela, aí realmente fica parecido. Aí agora ele mesmo complementou. Se for o Pedro, fica diferente. Com certeza. Mas desde o começo eu falei que o Pedro é o único que faz a função diferente do... Maria, Peter. O Pedro, ele é um que faz a diferença. Ele faz uma função diferente do Jesus e do Pombo. Exatamente. E você, senhor Peter? Qual que é a sua escalação? Cara, eu queria dar uma olhada na escalação, mas meu salário era com 8% Mas e aí... não consegue? Não, de cabeça eu não lembro quem que tá. Nem fazer... Eu lembro do Everton. Pra mim, já tem 2, Tá. 3 anos. Então eu vou falar. Os goleiros. Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras. Everton do Palmeiras. Igual eu já disse, já tem 2, 3 anos que... Qual nenhum... seria a formação que você utilizaria? Só pra mim poder falar pra você os jogadores. 4-3-3. Tá. Eu acredito Continua. que o Everton, igual eu já disse, em relação aos outros dois, não deixa a desejar tanto em defesas quanto em questão de títulos. E é muito importante você ser bom. Uhum. Mas é muito importante também você ser bom e ganhar. Sim. Um bom exemplo é o Harry Kane. Tem 50 anos de futebol, nunca ganhou um empapar. Aí complica, meu amigo. E sabe o que me deixa mais triste? O pessoal colocando a Inglaterra como uma das favoritas. Acabou de ser rebaixada na Nations League. Aí ser favorito na puta que... Laterais, direito, Danilo e Daniel Alves. Daniel Alves, se entrar, vai entrar só na final pra levantar a taça. Levantar o caneco, concordo. Alexandro e Alex Telles na esquerda. O Tele joga na Lateral esquerdo. Na Ele- esquerda. Não, Sevilha. clube Sevilla. Tava no Alexandre United. Juventus, Alex Telles no Sevilla. Eu vou ter que ficar com o Alexandre. Também não gostei, mas... Os zagueiros são Thiago Silva, Marquinhos, Militão e o Bremer. Só que aí tem a questão de um jogar na esquerda e outro jogar na direita, né? Bremer e Exatamente. Militão... Marquinhos e Bremer jogam na esquerda. Thiago Silva e Militão na direita. Só que o Marquinhos ele joga também nas duas. Caso haja necessidade. Então eu fico de Thiago Silva e Bremer. Beleza. Não, tudo bem. Os meias são Fabinho, Casemiro, Fred, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. A dancinha já tem. Cara, esse meio de campo não tá fácil. Fred, Bruno Guimarães, Paquetá, misericórdia. Casemiro e Everton Ribeiro. E o Ia ser Fabinho. Fabinho. E o Fabinho. Eu não queria, mas eu acho que eu vou ter que ir com esses 3 últimos. Casemiro, Fabinho e Paquetá. Desculpa, Everton Ribeiro. Casemiro, Fabinho Fabinho e Casemiro no mesmo time? no mesmo time. Tudo bem. 4-3-3. Tudo bem. Por quê? Casemiro e Fabinho reforçam a marcação do time. Exatamente. E o Paquetá sendo pro jogo. Não, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. sendo pro jogo. Ok. Saindo pro jogo. No ataque, Neymar, Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Richardson, Gabriel Jesus, Rodrigo, Pedro e Gabriel Martinelli. Gabriel Jesus, pra mim, sempre foi incontestável na seleção. Mesmo quando ele atuava de lateral, que segundo o Tite ele nunca atuou de lateral, mas... Apoio. Não, ele não atuava de lateral. Ele era apoio do lateral, que é ainda pior. Nem lateral titular ele era. Ele tava dentro de campo. Então, Gabriel Jesus... Eu acredito que seja mais por culpa do que aconteceu com ele 18. Durante... Não só 18, 19, 20, 21, 22. Todo o tempo que o Tite esteve lá, Eu acho que ele jogou de 9 muito pouco.
Eu acho que o Muito Tite pouco. que o Tite queimou ele principalmente na Copa. Na Copa eu acho que o Tite queimou ele bem. Mas fora da Copa eu acho que não, porque quando ele foi pra Copa, ele foi incontestável. Ele tinha que estar lá. Sim. Por quê? Porque ele fazia a função e ele fazia A os gols. convocação de 18 foi incontestável. Passou a ser contestado pós-Copa. Então, por isso que eu falo, antes da Copa e até após a Copa, as partidas que ele fez bem e marcou gols pela seleção. O problema foi só a Copa. Então, Gabriel Jesus. Neymar, eu tenho muitas críticas a fazer a ele, principalmente que, mesmo ele estando no campeonato francês. Não atende eu no Insta. Não, esse aí do Insta ele até me bloqueou, só me bloqueou no WhatsApp ainda, né? Mas assim, fora isso, eu tenho muitas críticas a fazer a ele porque, mesmo no campeonato francês, eu ainda não vejo ele com o potencial, distribuindo o potencial que ele tem para distribuir. Aí pode ser porque ele tira o pé, porque realmente é um nível mais fraco o campeonato. Se ele e tal. ele não demonstrando, ele tem 38 partidas na temporada 22. Ele tem 38 partidas, 30 gols e 19, 20 Mas assistências. ele não fazer gol na França também pra parar, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas aí que tá. Poderoso O brasileiro ele valoriza o Mbappé por quê? Porque é trouxa. Aí o Mbappé marca gol. Você cria um argumento O maior. Mbappé. Mais construído. Não, eu esqueci que nós temos o mesmo argumento que o Mbappé é ruim. Então, tipo assim, a maioria dos brasileiros pagam um pau desgraçado pro Mbappé porque o Mbappé faz gol no campeonato francês. O Neymar faz gol, não pipoca, igual. Se não fosse o Mbappé pipocar contra o Bayern, o Neymar tinha deixado ele duas vezes na cara do gol sozinho e ele perdeu os 2 gols. Mas aí que tá. A culpa do PSG não ter sido campeão foi do Neymar que deu assistência pro Mbappé. Se o Mbappé nascesse no Rio de Janeiro, o nome dele seria Marquinhos Carioca, para. E ia jogar na 4ª divisão brasileira. Não ia jogar em lugar nenhum. Ia, porque corre, cara. Diga-se de passagem, o Rio de Janeiro está criando a 5ª divisão do Campeonato Carioca. A primeira já é ruim. A primeira já é ruim, quem dirá os outros? Quem que é o terceiro atacante? É que eu tô em dúvida. Em todos que você falou e ele esqueceu. Não, nos outros 7. Não, os dois já tem 2, só falta um. Isso. Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Richardson, Rodrigo, Pedro e Martinelli. O Richarlison não dá, porque senão Gabriel Jesus tem que sentar. Ou aí, vamos inventar uma posição para ele. E nessa de inventar na seleção, eu sou contra. O Antony, ele vem jogando bem, mas eu não sei se ele... Não, desculpa, ele não vem jogando bem. Ele vem sendo bem convocado, mas não sei se ele tem peso para tudo isso. Titular numa Copa do Mundo. Concordo. O Rafinha... Vai sentir o peso da camisa do Barcelona, não vai sentir a seleção na Copa. O Rafinha tá sentindo o espanhol, ainda, se eu ainda sinto a camiseta do Real Madrid no meu corpo, eu ainda fico quieto, mas camiseta do Barcelona, faça meu favor. Difícil. Foi do Rafinha, foi do Richarlison, falei do... Antony. Sobrou Rodrigo e Vini. E Martinelli. Então, eu queria de verdade achar uma forma de colocar o Rodrigo e o Vini para jogarem juntos. Só que aí não dá. Não dá. Você jogaria com 12. Não dá. Você teria que... Eu ia ter que tirar... O Everton deixar Ribeiro. deixar... Desce o Neymar pro meio e tira o Everton Ribeiro. Então, e no meu esquema não dá para sair o Everton Ribeiro, porque, igual eu disse, 2 para marcar e 1 para criar. O Everton Ribeiro é seu criador, o Neymar também cria. Só que eu prefiro o Neymar ele criando e fazendo do que ele só criando. Entendi. Mas aí você acha que nessa função o Neymar de ponta ele não atrapalharia o esquema? Não, o Neymar ele não vai de ponta. O Neymar ele vai na meia. Na frente do Everton Ribeiro.
Quem vai de Então, ponta. Quem vai de se é assim, então ponta. combina. Então você tá- combina. então- Não, Então quem você não vai tá de jogando, Você não ponta. tá no 4-4-2. 4-3-3. Não tá, velho. Quem que vai de ponta? O Everton Ribeiro de ponta? Não, o Everton Ribeiro vai no meio. Isso, já tem dois Everton no meio. volantes. E o Everton Ribeiro na frente. Isso. Se o Neymar Isso. vai descer pro meio, O Neymar ele não vai descer no meio. vai o que então? Ele vai ficar ali Na na onde? meia-lua. Ah, como fosse um falso 9. É, ué. Então, Então não vai vamos- jogar. Então, e então aí- não vai jogar e pra aí- 9. Então você não vai ter 2 pontas. Você vai ter Eu vou ter o dois falso pontas. 9, o centroavante. Não. Mas como vai ter 2 pontas, Peter? Você vai Ô, jogar meu com filho. 12? Só me tira uma dúvida. 2 pontas não é cada um de um lado. Até onde eu sei é. Então. Quem que é o ponta esquerda seu? Gabriel Jesus, é GJ. Vai jogar na ponta? Vai jogar na ponta. Ah, agora fodeu mesmo. O Gabriel Jesus não tem a perna direita que é boa? Ah, não, você vai jogar com. Ele é contra Quatro, invenção. três, três. Ele é contra invenção na seleção, mas o Jesus é o ponta. Ah, Peter, não, Peter. Explica pra mim na onde que o Gabriel Jesus mais jogou com o Tite na seleção. Na. Lateral esquerda. Aí ele ser ponta esquerda. Não, mas é tipo assim. Aí quebra o seu argumento de Aí- invenção. Mas aí tipo. Porque não, você falou mas que o tá Gabriel. inventando. Mas se o Você falou que o não, Gabriel mas se o Jesus é Gabriel- centroavante. Eu sei que a convocação é sua. Uhum. Mas tipo assim. Se o Gabriel Jesus for jogar pela ponta esquerda. O Vini já não pode entrar, porque ele não joga na direita. Não, mas tipo assim, independente de quem vai entrar na direita, vai jogar sem centroavante, então, no caso. O Ney tá fazendo o que ali, meu filho? Falso 9. Então. Não é centroavante. Não é centroavante, É meia. Peter. Se ele vai jogar dessa função, então ele tinha que levar o Firmino. O falso 9, ele puxa a marcação para espaço para os pontos. Então o Neymar não vai ser jogar centroavante, porque o centroavante fica dentro da área. O falso 9 sai da área. Então o Neymar vai fazer o falso 9, ele vai sair da área. Tecnicamente virar um meia. Exatamente, para dar espaço pro Gabriel Jesus, que tá na ponta, automaticamente ele está longe da área. E o outro ponta ali também está longe. E, Então, ou seja, o Eu poder te- de fogo é baixo. e o Tite vai Mas queimar. o poder de criação é alto. Mas vai criar pra quem? Vai criar pra mim. Pro Pedro que tá no banco, pro vai que- Vinícius Júnior que tá no Não, banco. Vai, tudo bem, vai não. criar pro Vinícius Não, Júnior, tá, tudo bem. que vai estar do outro lado. Ou pro Gabriel, que vai estar do outro Eu lado. entendi. O que vocês não estão desenhando na jogada de vocês estão desenhando uma foto. Não é uma foto, é um GIF ou um vídeo que seja. Um bumerangue. Um bumerangue. Não, O jogador mas tá aí em que movimento. Mas aí que E tá. o Gabriel Jesus, ele vai fazer a jogada pro Neymar E vai entrar. ou pro Vini. Sim. E aí, os três ele entra. Simples assim. Fácil. Boa. Boa. Não, foi boa. Agora, vou A explicação vou- mais técnica, vou só- quem deu nessa jossa aqui foi eu Peter, hoje. vou só contestar. Aula de futebol. Vou só contestar aqui o teu meio-campo. Vamos lá. E Fabinho. detalhe, eu sou o do contra, eu fui o único contestado nessa porra dessa seleção. Prossiga, Fabinho. Foi o único que colocou, fez um balaio de gato. Isso porque é contra a invenção da seleção. Vamos lá. O Gabriel Jesus jogar de lateral é invenção? Vamos lá. joga O tem 10 Fabinho, toda vez que ele jogou com outro volante, clube, seleção, ele foi mal. Casemiro, toda vez que ele jogou com o Fabinho ou com outro volante na seleção, foi mal. Dois volantes com a pegada que os dois têm, não conseguem jogar junto. Não foi treinado para jogar junto. Você tecnicamente, você tem que treinar os dois 4 anos para eles conseguirem jogar junto. Misericórdia. Você não pode colocar, Se você pega o final da seleção de 2000, a primeira convocação após a Copa de 2018,
e ver a convocação de hoje, você tem 4, 5 jogadores que não estão. Então não tem como você treinar. O Richarlison Não. apareceu agora. Tem 1 ano e meio, 2. Que apareceu agora? Anthony, mesmo caso. Não, mas aí que tá. Anthony, Então Rodrigo, não tem como. Anthony, Rodrigo, Vinícius Vini. Júnior, Gabriel Então Martinelli. como é que eu vou convocar São os caras por moleque- 4 são moleque- anos? São moleques de 20 anos, Peter. E como é que eu vou convocar os caras durante 4 anos pra poder treinar, caralho? Mas é isso que eu tô falando. Se você tem vamos colocar. O cara de 30 anos, ele precisa de 4 anos pra treinar. O cara Vamos de lá. 20, ele não precisa. Vamos lá. O Vinícius Júnior. Qual é a melhor posição que ele joga? Ponta esquerda. Você quer colocar o Gabriel Jesus na ponta esquerda Não, e colocar o Vini na direita. Deixa Correto? eu só fazer um download aqui do Pofechou Luxemburgo, que ele foi questionado com relação ao posicionamento do Dudu em campo. Seu técnico anterior fazia errado. E com o Luxemburgo ele estava jogando muito bem. Aí ele falou assim, olha, fica difícil de falar sobre posicionamento do jogador, porque hoje, este jogador em questão, ele joga 30% na direita, 40% no meio, 30% na esquerda. Aí, qual é a posição dele? Se ele vive mudando de posição a todo momento dentro de campo. Tá. Mas o Vini, quando ele vai pra direita, ele não rende. Por isso Ele ele, não pre- joga no meio e na esquerda, porque na direita não rende. Ele não precisa render. Então ele não tem que estar na O que ele seleção. precisa é puxar a marcação. Aí que é pra puxar a marcação, pega um guindaste, aposta os caras e puxa, porra. Eu vou. Tá, vamos lá. Vinícius Júnior vai puxar a marcação. Neymar vai puxar a marcação. Gabriel Jesus vai puxar a marcação. Vou armar pra quem? Ué? Ah, merda. Não, mas tá certo. Não, é a opinião dele, mano. Não. A opinião dele. Eu como- Por isso que ele é comentarista e o Tite tá na seleção. Não, mas É, não. que diga-se de passagem, se eu fosse o Tite, ele não tinha levado esse espereba que ele levou. Eu Mas também não. Eu teria convocado melhor. Mas tudo bem. Um bom exemplo é. Eu ia até fazer. Eu ia inventar, inclusive, na seleção, ia convocar um argentino. Qual? Dudu. Isso. Cano? Ah, mas a do O Cano Dudu. pode, né? Não, não. Ah, ele já jogou Não. oficial pra Argentina? Não, mas ele não tem Acho que tempo. olímpica, mas não lembro. Ele não tem tempo hábil Pra se pra naturalizar? se naturalizar brasileiro. Eu já vi nego jogando na Itália a vida inteira naturalizando espanhol, mas tá bom. Ah, mas aí que é família. É a mesma coisa do Thiago Alcântara e o Rafinha Alcântara. Ambos sei. poderiam ser da Itália, só que um optou pela Espanha e o outro optou pelo Brasil. Eu não sei. Eu sei que quando foi o caso do Ricardo Goulart pela China, falou que ele ia ser chinês hoje. A próxima convocação ele tava lá. Ah, mas ele já tinha 15 de anos vermelho lá, e ué. tudo. Mas O Pedro tá que tem. O Pedro não, o Cano tá que tem 3, 4 anos. Tá, você precisa de 6 anos pra se naturalizar. E ele nem título de cidadão do Rio de Janeiro ele não tem. Ah, essa é a coisa mais fácil do mundo. Ah, isso é mais fácil, mas tô falando ele. Nem o título de cidadão do Rio de Janeiro ele não tem. É, porque ele não quis. Meu Deus, eu nunca pisei lá, eu tiro essa porra, nossa, é dinheiro. Né? Pagou, é seu. E eu Tem que discordo. dar um pouquinho de E eu influência. discordo. Eu já falei pra você o que eu acho de argentino. Ah, cara, vindo pra somar, eu também não. O Cano não tem vaga nem na seleção da Argentina, muito menos na seleção brasileira. Concordo. Perto desses caras aqui, cadê titular? Pelo amor de Deus, não vai. Mas então, não dá, mano. Concordo. Outro que eu levaria sem dúvida é o Scarpa. Scarpa eu também. Você quer mais um que eu levaria? Agora sim você pode me criticar? Reinaldo. Quem? Do São Paulo. Não, eu levaria também. Cara, Mó de tranquilidade. tão merda que tá lá, que eu como eu falei, de tão merda que tá a lateral, não é de
duvidar que daria vaga pro Não. Reinaldo, Marcos Rocha, Até o Mike. Wagner. Você quer mais um? Só pra mim rechear mesmo a seleção de farmeirense? Hendrick. Aí eu já acho já. Não pra ele Eu jogar, não pra ele acho- ficar no banco. Eu não acho exagero por um motivo. Aí eu acho exagero. Neymar e Ganso também fizeram todo um movimento para levar os dois e os dois não tinham feito nada ainda. Eles estavam despontando. Que não tinha Eles feito nada, Ele nem pai. tinha jogado Libertadores? Já. A Copa de 2010 eles estouraram em 2009. Estouraram em 2009. Eles chegaram. Não. Eles chegaram na Copa Ganharam a voando. Copa do Brasil de 2010, ganharam a Libertadores em 2011. Exatamente. Eles Então não, despontaram. Porque então não despontaram. tanto é que o Dunga falou no. Ele no- foi. Tanto eles é que eles foram nem campeão. convocados, eles foram. Eles Dunga foram ainda campeão fala- depois. o Dunga ainda Eles fala no começaram a BTS. despontar em No 2009. BTS o Dunga ainda fala. Eu não Não, podia não levar concordo. porque eles nem experiência fora do país eles tinham. Então, ou seja, não tinha jogado Libertadores ainda. Não Libertadores tinha. foi 2011. É igual A eu tô Copa é de falando. 2010. É igual eu tô falando. Então, ou seja, Neymar e Ganso tinha que levar. Mas eles estavam despontando. O Hendrick eu sou contra. O Hendrick. Não à toa eu falo. O Dunga não errou na Copa de 2010. Agora, Não à toa eu falo. O Dunga foi um bom técnico na Copa. pegando o gancho do Petri falando sobre o Hendrick, eu também levaria, até porque 9 atacantes, deixa eu ver, só vai jogar uns 4? 4 ou 5 joga só? Vai ser- 4 ou 5 nessa Copa. E a próxima? Então. Não, fala assim, nessa Não, 4 ou 5 para a próxima. Sim, mas 4 ou 5 que estão hoje estarão dos na 9 próxima. convocados hoje, nessa Copa só vai entrar em campo 4 ou 5 atacantes, dos 9. Então, ou seja, caberia o Hendrick sempre para a questão de pegar a experiência, ver como é uma Copa do Mundo. Como eu disse em... Foi quando? Acho que foi em 16? Não, foi 16 não. Foi 2002, depois de... 2002, foi 2006. Martinelli, 2006. Antony, Rafinha. Como eu tinha dito em 2006. Era para levar o Marcos. Ah, mas não vai catar. Não precisa catar, terceiro goleiro não cata. Apenas para estar ali, ó. Uhum. Ajudando e auxiliando. Entendeu? Levou Então é o bom. Gomes. Entendeu? Então, assim, o Hendrick poderia sim, porque todo mundo enxerga o Hendrick como um novo fenômeno. Uhum. Mas aí que Me tá, fala, pai. me fala um comentário de futebol que olha o Hendrick assim e fala assim: Pereba não vai vingar. Me fala um. Pô, mas aí que tá. Aí Não você leva, poderia você leva levar, pra, assim. você leva pra Copa, não vinga. Não, mas não é pra jogar, ele não vai jogar, ele só vai jogar. Nem o Pedro vai jogar, por que que ele iria jogar? Então não leva. Mas- Nem o Pedro E por vai. que tá levando 9? Você não vai jogar os 9? Leva. É o que eu tô falando. Não, Vai, vamos lá, Jonathan, vamos lá. Nós não estamos contestando se vai jogar ou não. A questão é de se poderia Vamos lá. levar ou Poderia não. levar. Você precisa, Ó. você precisou de um Martinelli jogador não joga, cascudo. Pedro não joga, Antony. o Antony talvez jogue, mas acho que não, por causa que, ó, no ataque vai ficar ali o Neymar no meio, né? Então no caso vai ser, ó, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, o Neymar, né? E Rodrigo. e o Pombo. Do resto, nem O Antony aquecimento. joga. Só- De resto, nem Os aquecimento. 45 do segundo tempo, até eu, pai. Resto nem. Vai, O Kaká em vamos lá. 2002 chorou pra entrar faltando 5. Para. Não, vamos lá. Vou convocar o Hendrick e preciso de um jogador. Daniel Alves não vai jogar. O Daniel Alves tem 200 anos de carreira, levou por isso. É o que Você eu tô falando. prefere- A eu vou gente tá levar um criticando, velho- eu a vou- gente tá criticando o Não, Tite por nós quê? estamos falando em que você acabou de falar, você não vai usar, não leva. Só no ataque tem 4 que ele não vai usar. Na lateral ele tem 1 que não vai usar. De goleiro ele tem 2, só vai usar 1 talvez, se lesionar. No meio de campo, possivelmente o Fabinho não vai nem ver a cor da bola, porque o Casemiro é titular absoluto, então o Fabinho não joga também. Bruno Guimarães, talvez. O Bremer nem Ninguém. aquece. Para!
Tá, vamos lá. Tem Você muito precisou. jogador aqui que não vai nem olhar. Você precisou de um jogador. Você olha pro banco, você vai ter o Hendrick 16. Você vai colocar o guri numa Copa do Mundo? Eu colocaria. Ronaldo Fenômeno foi convocado e ninguém contestou. Eu não consegui falar a palavra. Mas Incontestavelmente. ninguém contestou. A Mas ele questão é já o seguinte. tava voando. E já tava voando, concordo com você. É que eu O acabei de Hendrick, falar. o Me Hendrick fala ele tá jogando 15, 20, 15, 20, 15, Mil, 20. mas é que eu acabei de No falar. jogo titular, ele fez 2 gols. Desculpa, fez um gol. O outro Fez foi um do gol. Scarpa. Fez um gol. O juiz que deu o gol pra ele. Esse daí ele entrou aos 30 do O segundo. juiz que deu o gol pra Não, ele. Esse mas daí só que- ele entrou aos 30 do segundo Mas então, tempo. mas Ele assim, fez um gol Só que é o seguinte. como titular. A questão é a seguinte. Ele, como eu disse, me fala uma mídia, tanto social, tanto programa de internet, quanto programa de televisão. Pai, Me eu fala acho que a gente que só olha tá pro arrumando. Hendrick e Eu fala acho que a assim- gente só tá arrumando confusão pra poder contestar e colocar. Eu concordo que em 2026, que é a próxima Copa, ele tem que estar. Hoje, né? Não. No pensamento de Hoje, em 2026, Aí que é a chega próxima 2026, o cara Copa, ele tem que estar na Sim, Copa. analisando hoje. Analisando hoje. O Abel Ferreira. Tem que estar na próxima Copa. Concordo. De preferência na seleção brasileira. Ah, Agora vamos lá. O. Se não vou ouvir. Eu já o falei, Abel vou falar Ferreira- de novo. O técnico da próxima seleção brasileira é o Fernando Diniz. O Abel Ferreira. O que ele fez com o Hendrick para poder lançar o Hendrick? Ele não moldou primeiramente o Hendrick? Na verdade, eu de certa forma eu acredito mais que ele não quis ceder a pressão do jornalismo para mostrar que quem manda é ele. Eu acho que ele tá se lá não treinando. tivesse essa pressão que os jornalistas colocaram de tem que botar o guri, o Hendrick tinha estreado antes. Uhum. E poderia ter se queimado. Pô, não, Eu mas acho aí é muito achismo. difícil. Aí é achismo. mas Eu aí acho já- muito aí você difícil. faz- Você Vendo- acha que ele não colocou por Vendo isso? o potencial dele Não, hoje. você não é questão de achar, você olha pelo Abel Ferreira. Você olha o Abel Ferreira, você vê como que o Hendrick era no treino e você vê o Abel, ele já vinha olhando o Hendrick há muito tempo. Só que ele nunca foi o técnico de ceder a pressão de jornalista. Tanto é que Mas muitas o- vezes ele chega sorrindo, o cara faz uma pergunta, ele já fecha a cara, já manda o cara para aquele lugar e acaba a entrevista. Tá. Porque Mas ele não é de o- ceder. ele- É do o- jeito dele. Não, pronto, e mas acabou. vamos lá. Ele se sobressai. Quantas vezes ele botou o Hendrick no banco na esperança de botar o guri pra jogar? Foi 4 jogos seguidos que os caras falaram, não vai jogar não. Ia lá e vermelho. Entendeu? Não é que... Aí você vê, o Abel preparou. Mas o Hendrick era pra ter estreado 4 jogos antes. Se não fosse expulsões. Eu ainda expulsões de jogadores em campo. Eu ainda acredito que, como ele estava inscrito na Libertadores, ele tinha jogado contra o Atlético Era Paranaense pra na ter jogado, Libertadores. porque o Abel inscreveu ele. Não inscreveu à toa. Eu sendo bem sincero, o Abel Ferreira, ele fez a mesma coisa Eu não que lembro ele se ele fez tinha com idade, o Rony. mas eu acho que ele estava inscrito para a Copa do Brasil também. Eu acho que ele... Não. Copa do Brasil não. Vocês Copa rodaram, do- Copa vocês do- rodaram nas oitavas? As oitavas foi em qual mês? O você Hendrick lembra? tava na base ainda. Ele fez 16 anos em julho. Foi antes da... Foi antes de julho. Foi logo depois. Logo foi lembro. ou antes ou pouca coisa depois. Eu não lembro. Foi antes ou bem pouca coisa depois. Então, o Abel Ferreira, o Abel Ferreira, ele se sobressai sobre os outros técnicos muito por moldar os jogadores da forma que ele quer que jogue. É ou não é? O Rony é ou não era contestado para um caralho no Palmeiras? Ainda é. Ainda é contestado pelos gols que perde. Você vê o Palmeiras sem o Rony? Não. Não tem como montar o Palmeiras sem o Rony. Até Por quê? porque os reservas lá pra merda. Porque Ó, realmente o Hendrick não poderia entrar se ele faz aniversário no mês 7
Porque o primeiro jogo foi 23/6, o segundo jogo 14/7. Deixa eu só confirmar aqui a idade. Quando que o abençoado. Ele fez 21/7. 21/7. Então, o primeiro jogo e nem o segundo jogo ele estaria participando da Copa do Brasil. Eu falei. Mas da Libertadores ele iria. Tava inscrito. Ele foi inscrito com. Eu acho que o Abel não ia parabéns. colocar ele na Libertadores se da forma que estava a partida. Não, da forma que Não, ali nos 2/0 com o Atlético Paranaense, Eu acho que ali dava. Eu acho que não. Ali dava. Porque o time ele ainda estava inteiro, a pressão da torcida ainda estava a favor, o Atlético estava desorganizado e desorientado. E sem contar que a torcida ia ovacionar. Uhum. Que era algo Ia que a inflamar torcida- ainda era mais a algo- torcida. Era algo que a torcida vem pedindo, querendo Mas ver aí que ele em campo. E igual a gente viu as primeiras partidas dele, o time inteiro do Palmeiras trabalhou para ele fazer gol. Abraçou a causa. Uhum. Então, E após a comemoração do título, não teve um jogador do Palmeiras que na entrevista não exaltou. O Não jogador. não tô exaltando, diminuindo a qualidade do Hendrick. Eu tô falando que em 2026, ele, pelo que você for avaliar hoje, ele tem que estar. Não importa no lugar de quem, do Neymar que seja, o Neymar não chega em 26. mas tem que estar. Se ganhar não chega mesmo não, se ganhar ele aposenta. Se perder também. Eu acho que se perder não. Mesmo a entrevista que ele deu, eu acho que se perder ele não aposenta. Bom. Porque brasileiro é diferente de jogador europeu. Brasileiro vê que a fase tá passando, ele tá sendo convocado. Daniel Alves é uma grande prova disso. Começa a cobrar, começa a falar isso, começa a falar que tem que estar lá por mérito, tem que estar lá por respeito a ele. Jogador mérito é brasileiro foda. toda a vida foi assim. Por mérito é Toda a sacanagem. vida jogador. É ou não é? Toda a vida brasileiro foi assim. Tá, e o Daniel Alves que falou antes de ser convocado que ele já estava convocado. Aham. Porque o Tite devia a ele. Devia ele. Pagasse, filha da puta. Não precisava de convocar. É diferente de jogador quebrado. europeu. Jogador europeu, ele vê que o auge, não todos, mas a grande maioria, ele vê que o auge tá abaixando, tchau seleção. Primeira coisa que eu faço, vou me importar com o meu clube. Brasileiro não. Foda-se meu clube, eu vou pra seleção. Robinho é um grande exemplo disso. Nunca jogou em lugar nenhum. Colocava a camiseta da seleção brasileira, 10 e faixa. Jogava muito bem. Jean Júnior fala muito isso. Exatamente, jogava muito. Na seleção. É um jogador que ninguém pode contestar na seleção. Contesta em qualquer lugar. Na seleção. Lá na Itália mesmo ele foi manchete durante muito tempo. Jogava de líbero. Ai, meu, esses caras não. Aproveitando que a gente tá falando de grandes torneios, grandes campeonatos, eu quero parabenizar ao Grêmio Maringá, que conseguiu subir da terceira para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. E, só para lembrar a todos, o Grêmio Maringá ele tem 3 times com o mesmo nome e um nunca ganhou nem torneio de empapar, o segundo ganhou um torneio nacional e 2 estaduais, e o terceiro, que é este que subiu agora para a segunda divisão, possui um título estadual. Então, é essa, em resumo, a longa trajetória do Grêmio Maringá. Estava desativado até o ano passado, reativaram o CNPJ, tá aí em campo fazendo a torcida numa cidade de mais de 500 mil pessoas e que precisa de um time de futebol. Mas ela tem 3. Só que nenhum dos 3 estavam ativados. Agora, um deles está ativado. Mais uma coisa? Tem amanhã também, claro, o jogo mais importante da rodada, sem sombra de dúvidas. São Raimundo do Amazonas versus Paysandu. Eu não vou voltar atrás naquilo que eu disse, já tinha dito antes, continuo a dizer, o São Raimundo ele é um candidato seríssimo ao título, não à toa está na semifinal da Copa Verde.
e vai ganhar, apesar da CBF ter sacaneado o São Raimundo, colocado o jogo às 3 horas da tarde de uma terça-feira. Sai fora. Pois é. Não iria nas 8, quem dirá nas 3. 3 da tarde, se lascar, velho. Lá em Manaus ainda, que é super úmido, que é super quente. É úmido então, tá de boa. Fresquinho. Só que é uma umidade mais quente. É esse que é o problema. Então, mesmo assim, o São Raimundo vai jogar com sangue nos olhos, só o ódio à revolta e vai ganhar do Paysandu. 3-0 pro Paysandu. E depois vai empatar lá. Eu acredito que vai ser na Curuzu. Não sei se vai ser no Mangueirão não, hein? Mas vamos ver. E na quarta-feira tem a outra semifinal envolvendo Vila Nova e Brasiliense. Infelizmente, o Cuiabá conseguiu perder para o Brasiliense. Mas, né, vida que segue. Cuiabá do Sub-23, que foi campeão brasileiro, pra você ver como são as coisas, né? Uhum. E Na verdade, eu achei que ia com o Sub-23, não foi. Muito poucos jogadores do time campeão Do Brasileiro do Brasileiro Sub-23. Poucos jogadores mesmo. Eu até achei que fui olhar no elenco pra ver, eu falei, provavelmente então subiu uma bela garotada pro principal, com os desligamentos, né? E não, foi muito poucos que subiu e muito poucos que ficou no Sub-23. Aí eu tava olhando, tem alguns que já voltou para os seus clubes. São Paulo, Santos, alguns foram pro Corinthians, já retornaram e ficou com uma base bem fragilizada mesmo. Então vai ter que recomeçar. Tava recomeçando. Os jogadores medianos que já passaram da idade, eles estão voltando para os seus clubes e tá ficando com os jogadores mais jovens, que no caso era o Vinícius Boff, eu quero dar um recado aqui pro pessoal aí do Sub-23 do Cuiabá, que infelizmente não conseguiu virar profissional. Entra no site do R Danilo, lá você vai conseguir emprego, cara. Lá tá bombando. E sabe o que é pior? É verdade mesmo. Tá, não, lá tem vaga pra tudo, velho. Mandei uma mensagem pra um colega nosso que trabalha pro R Danilo. Lineker. Ele falou, inclusive já deu entrevista aqui pra nós. Ele procura aí. Ele falou, não, tá precisando. Mandou o contato da menina. Mandei mensagem. Ela, o senhor tá disposto a fazer uma entrevista amanhã? Deus me livre. Mas logo amanhã... Não deu nem tempo. Não pode ter semana que vem? Não deu nem tempo, pai. Isso porque tá empregado. Mas então, eu queria dar esse recado aí pro bagulho da Sub-23. Isso porque tá empregado. Porque Sub-23 no viu profissional, né? Ó, espalhar currículo. Ele não nasceu pra isso, não. Bem simples. Então é isso, pessoal. Vai ter sim rodada do Brasileirão, isso sem dúvidas, mas o Brasileirão já está definido. O que temos agora para definir são vagas na Libertadores. Os dois últimos rebaixados, acredito firmemente que serão Atlético Goianiense e Ceará. O Cuiabá vai conseguir se salvar. Pega o Atlético Mineiro, né? E depois, se não me engano, o Curitiba. Cara, se o Cuiabá ganhasse, já tava livre das 2 últimas rodadas. Mas assim mesmo. Não tava, o Atlético Goianiense ganhou, né? O Atlético não empatou. Ia precisar de um empate em 2 jogos. Ou menos. Ia depender dos outros, né, na verdade. Também, né? Mas... E tem a disputa pela Libertadores. Hoje o Botafogo sapecou o Atlético Mineiro 2-0. Fora o baile. Que fosse 4-0. Eu falei, eu assisti no começo 2-0. Tomar 2 gols do Botafogo é goleada mesmo. É verdade, o Cuiabá meteu 4-0 no agregado. E o Cuiabá não tem ataque. Hoje, graças às conquistas do Flamengo, da Libertadores e da Copa do Brasil, nós teremos um G8 para a Libertadores, os 6 primeiros colocados, e irão direto para a fase de grupo, e os dois, né, o 7º e o 8º, irão para a pré-Libertadores. Hoje é Atlético e América? Hoje, o 7º América, o 8º o Atlético Mineiro, 52 pontos. O São Paulo 51, o Botafogo 50, o Fortaleza 49 e os caras conseguiram o mais incrível. Ressuscitaram o Santos com 47. Mas acho que o Santos fica muito difícil.
Por mais que São- seja, são- o Santos ainda tá Olha, muito Tem 6 difícil. pontos, né? 6 pontos. pontos, ele precisa tirar 6 pontos. Eu tenho e que fazer não os dá, 6 pontos não dá, e o pessoal não dá perder. porque tem confronto direto. Mas um motivo pra dar Melhor, certo. né? Um dos dois vai pontuar. Se só um deles pontuar, Tá, melhor. Elimina pro do Santos. Santos. Não, Mas são 2 vagas. São 2 vagas. 52, América e Atlético, sétimo e oitavo. Se cinco um pontos. deles pontuar, sobra uma. Não pode empatar os dois. É, ué. O empate que complica. Porque... E se duvidar, pode até empatar, porque o Santos tem 12 vitórias e o Atlético Mineiro tem 13. Você assistiu, só uma pergunta, você assistiu os jogos do Santos? Cara, é o Atlético Mineiro não era nem pra estar lá em cima. É, aí o tá, Atlético porra. Mineiro era pra estar em segundo, terceiro. O Flamengo hoje é o quinto. Com Não, mas eu vou te 17 perguntar, pontos atrás vou do te Palmeiras. perguntar, Vocês estão assistindo o jogo do Santos? Cara, tem 2 ali que salva. Um na frente e um atrás. Tá bom. Infelizmente é. Ué, tem 2 que salva. Dá pra fazer alguma coisa. Mas entre América Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Santos, eu estou muito confiante na segunda participação seguida Do de América. América e Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza, o 4-0 deu uma baqueada no Fortaleza. Ah, mano. Eu acho... Eu acredito que não. Porque Eu acredito que foi... não, porque eles sabem contra quem eles jogaram. E foi um contrato descontraído. Tomou 4, mas e ninguém deu voadora de ninguém. Uhum. Se eu tô perdendo de 4-0, eu pego na bama, não pego na porrada. E o Fortaleza vai pegar o Bragantino agora e depois. Depois não tem aqui, mas. Agora é o Bragantino. Então, ia lá em Fortaleza, irmão. Lá no Castelão, lotado. Na onda que num carrinho não quebrava os 3. Pelo amor de Deus, pra tomando 4-0. Aí, Então, foi um 4-0 bem amistoso. A hora que quis, tome. Apostei $500 mil no Palmeiras mesmo. Acima de 3,5. Pra mim tá bom. Não, Aqueles eu falo milho bem grandão? Não, eu falo assim, do cara falou eu assim como jogador do Fortaleza, tá ligado? Tô zoando, Como não jogador do entendi. Fortaleza e não. É que nem o jogador do Ó, Ituano. meus 5 próximos salários aposta tudo no Palmeiras. Eu É falei que nem o isso daí jogador pro do Lielson. Ituano. Apesar que, diga-se de passagem, não foi pênalti. Foi falta no goleiro. Foi falta, eu também acho. Eu acho, também concordo. Mas ele deu um jeito, né? O juiz também jogou no Vasco. Exato. Aí. Eu vou apitar, é lógico que eu vou jogar no até Vasco. porque também o Vasco tava pagando 3,5 e o Ituano 2. Então. Então, eu tô falando, até eu, se fosse juiz, ia jogar no Vasco. Pênalti, falando. o VAR. Não foi pênalti, cala a boca, você não tá no lance. Quem decide é eu. 2 jogos com expulsões maravilhosas, goleada de expulsão, River, Boca e Boca e Racing. Racing. Nossa, foi 6 expulsões. O Benedetto saiu bem assim, ó, feliz da vida. Tá roubando, o juiz tá roubando. O juiz, vem cá, jovem, vem cá. Você toma vermelho pra você também. Acabou a partida, 3-0. Bom, muito tempo que eu não vi uma coisa dessa. Aca- A última vez foi Atlético Mineiro e Flamengo. Reinaldo. E O título. Sport e Vila Nova. O Sport necessitando justamente de fazer 6. O que os caras entenderam? 6 expulsões. Deu certo. Só não sei pra quem. O problema é que teve que expulsou 2 do banco, então acho que por isso que não conseguiu subir. Certeza. No Tinha banco. que estar no campo. Exatamente. Então, é isso, É isso. senhores. Por enquanto, hoje é isso. Por hoje é só muito isso. obrigado. Nós queremos agradecer Nossos apoiadores. nossos apoiadores, é claro, não podemos deixar de falar. Pra mim também. Mas Você já vai pegar. vai pegar o viado. Quero agradecer o apoio maravilhoso da Policanecas, Petra, que todo mundo já sabe que ela trabalha com presentes personalizados, canecas. Oi? Pedra, papel, tesoura. Tá, ok. Canecas, camisetas, uniformes em geral, chaveiros. Não se esqueça que a Copa está chegando. Mande fazer a sua camiseta, a sua caneca, o seu copo para entrar no ritmo da Copa, né?
Pra você que fez as banderolas aí, né? Guarda. Vai precisar pra Copa, né? Mas se precisar de mais um pouco, entre em contato com a Policanecas no Instagram. Não se esqueça de falar que isso foi através do canal Sai do Bolso e ganhe o seu desconto, que apenas os seguidores e inscritos do Sai do Bolso têm. Também agradecer, Peter, a Refrigerantes Marajá. Por quê? Melhor que Marajá. Não há. Muito bom. Ah, fica massa demais, velho. Você já assistiu essa parte? Já. Fica Eu muito quero- top. eu quero- Só peguei pra isso. Aonde que se encontra a Refrigerante Marajá, Peter? Se eu quiser comprar, onde que eu vou encontrar? Quitandas, bares, mercearias, botecos. Irmão, aonde você for, você vai encontrar. Que produto bom é assim. Tem em todo lugar. Não tem essa de, só aquele lugar que vende. Não. Tem em todo lugar. Aonde você for, você vai encontrar, Ed Thompson. Exatamente. E lembrando que ela trabalha não somente com o ramo do refrigerante, mas ela também tem água com gás e sem gás, energéticos e sucos também. Naturais. É, bem numa indústria. Então, não se esqueça que refrigerante Marajá, porque melhor que Marajá. Não há. Então, nos vemos na sexta-feira, do mesmo horário, às 9 horas da noite ou 21 horas, horário de Várzea Grande. 22 horários de Brasília. Exatamente. E, se tudo der certo, nós estaremos ao vivo, né? Caso contrário, nós faremos gravado, mas o que não podemos deixar é de trazer o conteúdo futebolístico para você. E como já foi dito, você que quer ver entrevista, logo, logo vai ter. Nós estamos negociando porque novo local, então nós temos que trazer novas pessoas, às vezes possivelmente mais antigas, não dá nada. Opa, com certeza. Já viu uma vez, vem de novo. Ué. Então, sexta-feira estaremos aí. Boa noite, fiquem com Deus. Pessoal, se prepare que a Copa do Mundo, a gente vai encher muito o saco de vocês. Exatamente. O Hexa já é nosso. Exatamente. Isso Daniel é. Alves vai levantar a taça. Isso é. Até Obrigado. mais. Valeu. Um abraço. Ai, ai.